Você está junto com a gente aqui no programa Revista Justiça, é a Rádio Justiça FM 104,7 em Brasília, via satélite para todo o Brasil e na internet para o mundo. Acesse o nosso site, é o radiojustiça.jus.br. Agora em Brasília são 8h15. Direito Constitucional. Toda quarta-feira a gente fala sobre direito constitucional. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, que é o controle de constitucionalidade em ação civil pública. A gente vai conversar sobre este assunto com o Dr. Hugo Nigro Mazzilli, é jurista, parecerista, professor de Direito, foi do Ministério Público de São Paulo, promotor de Justiça e procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo. Doutor Hugo, seja bem-vindo à Rádio Justiça, bom dia. Bom dia, Pedro Beltrão, ouvinte da Rádio Justiça. Sempre uma felicidade tê-la aqui no nosso programa, principalmente só participando ao vivo com a gente hoje na Rádio Justiça. Doutor Hugo, conta pra gente sobre essa parte do controle de constitucionalidade em ação civil pública. Geralmente não é comum ocorrer o controle de constitucionalidade em ações coletivas. Bem, Pedro, o que ocorre é o seguinte, na verdade, a ação civil pública e a ação de controle de constitucionalidade são ações que têm pontos de contato, mas têm diferenças. É possível, numa ação civil pública, eu discutir a constitucionalidade de uma lei, sem dúvida nenhuma. Isso pode ser até fundamento da decisão. Mas o pedido, a causa de pedir, as partes, os legitimados são diferentes. A gente precisa estabelecer, para começo de tudo, a distinção entre essas ações. Por exemplo, na ação civil pública, que é aquela ação para a defesa de meio ambiente, consumidor, patrimônio cultural, os legitimados ativos, ou seja, aqueles que podem promover a ação, pedir ao Poder Judiciário uma decisão sobre a questão que está sendo discutida, esses legitimados são determinados. São o Ministério Público, a Defensoria Pública, a União, o Estado, o Município, o Distrito Federal, as autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, órgãos públicos, até mesmo sem personalidade jurídica, e, finalmente, as associações civis. Esses são os legitimados. Já para a ação direta de inconstitucionalidade, para controle concentrado, ou para a ação de declaração de constitucionalidade, que são ações também constitucionais, os legitimados que podem propor ação de controle de constitucionalidade não são exatamente os mesmos que o da ação civil pública. Agora são o presidente da República, a mesa do Senado, a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara do Distrito Federal, os governadores de Estado, o governador do Distrito Federal, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da OAB, os partidos políticos que tenham representação no Congresso Nacional e, finalmente, as confederações sindicais ou entidades de classe que tenham âmbito nacional. Se a gente comparar, nós vemos que alguns coincidem, outros não. Então, por exemplo, para propor uma ação civil pública, o Ministério Público pode propor. Na ação de inconstitucionalidade, o Procurador-Geral da República pode propor. Ambos são do Ministério Público, mas são órgãos distintos. Por exemplo, uma ação civil pública pode ser proposta por um promotor de uma comarca do interior. Uma ação direta de inconstitucionalidade pelo Ministério Público só pode ser proposta pelo Procurador-Geral da República diretamente. Então não é a mesma coisa, os legitimados não coincidem. Agora, a maior diferença está no objeto. Numa ação civil pública, o objeto, ou seja, aquilo que eu posso pedir, é a defesa de interesses de grupos, classes ou categorias de pessoas. Por exemplo, interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos. São aqueles clássicos exemplos do meio ambiente, do consumidor. Já na ação direta de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, o pedido é declaratório. Eu quero pedir ao tribunal que o tribunal diga se aquela lei, em tese, é constitucional ou se ela é inconstitucional. Então, nesta situação, nós comparando
os dois tipos de prestação jurisdicional, nós vemos que elas são diferentes. Agora, você vai falar, bom, que elas são diferentes, então eu entendi. Mas então, quais são os pontos de contato? Por que há pontos de contato em coisas que têm legitimados ativos diferentes e objetos diferentes? É que, embora essas ações tenham legitimados diferentes, tenham até tribunais diferentes para julgá-la, a ação civil pública pode ser proposta e julgada por um juiz singular. E já as ações de inconstitucionalidade, de controle concentrado, elas são necessariamente julgadas pela maioria dos tribunais. Então, no ponto de contato que elas têm, o ponto é o seguinte, é que é possível, tanto numa ação civil pública quanto numa ação direta de inconstitucionalidade, é possível que o fundamento da decisão seja o mesmo, ou seja, a inconstitucionalidade de uma lei pode ser a causa de pedir da ação. O que é a causa de pedir? São os fundamentos jurídicos do pedido. Então vamos exemplificar para ficar mais fácil para o ouvinte entender esta distinção. Suponha que eu tenha uma lei que seja inconstitucional. A lei cria uma forma de investidura do presidente da República que não é aquela prevista na Constituição. Então ela é inconstitucional. Se o presidente da República, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da OAB, entrarem com uma ação de constitucionalidade no Supremo, qual vai ser o pedido? Vai ser para declarar que aquela lei é inconstitucional. Qual é o fundamento desta ação? É a inconstitucionalidade da lei. Então, porque a lei é inconstitucional, vou pedir que o Supremo declare a inconstitucionalidade dessa lei. Muito bem. Vamos agora pegar uma ação civil pública. Vamos supor que numa cidade do interior, a Câmara dos Vereadores aumente os próprios vencimentos de uma maneira inconstitucional. E vamos dizer que ela faça isso por lei. Muito bem. É uma lei inconstitucional. Ela aumentou os vencimentos dos vereadores. Eu posso atacar essa lei por ação direta de inconstitucionalidade? Resposta, não. O ouvinte vai ficar perplexo. Fala, mas como? Essa não é uma lei inconstitucional? É uma lei inconstitucional. Eu não posso atacar essa lei por uma ação direta de inconstitucionalidade? Não. Por quê? Porque esta lei, que aumenta o vencimento dos vereadores, ela é uma lei sob o aspecto formal. Por que ela é uma lei sob o aspecto formal? Porque ela foi aprovada pelo processo legislativo de uma lei, foi promulgada como uma lei e entrou em vigor como uma lei. Formalmente ela é uma lei. Mas, se nós examinarmos bem, esta lei não tem a qualidade de abstração que é própria de uma lei em tese. Uma verdadeira lei é uma norma de agir abstrata. Por exemplo, é proibido matar. Isso é uma lei. É uma lei verdadeira, materialmente é uma lei, porque ela cria uma ordem abstrata. Já uma lei que aumenta o salário de 11 vereadores de uma cidade, ela pode ser formalmente uma lei, mas substancialmente ela tem o mesmo valor de um ato administrativo, porque ela tem efeitos concretos. Então, se eu, por meio de uma ação civil pública, por um daqueles legitimados da lei da ação civil pública, por exemplo, o Ministério Público, a União, o Estado, o município, uma associação civil, se eu entro em juízo e digo, meritíssimo juiz, aí é na comarca mesmo, na comarca onde os vereadores fizeram aquele aumento de vencimentos. Eu chego e digo ao juiz, meritíssimo juiz, esta lei de efeitos concretos é inconstitucional, eu quero que o senhor casse esse aumento, o juiz pode julgar. Então, se eu comparar as duas situações, eu vejo que há pontos de contato. Eu posso usar a inconstitucionalidade de uma lei, numa ação civil pública, como fundamento do pedido. Mas eu não posso confundir a ação civil pública, que é para defesa de interesses transindividuais, interesses de grupos, com a ação de inconstitucionalidade, que é para atacar a lei em tese, que é para atacar normas abstratas, é para atacar normas de agir que interessam a toda a sociedade e não normas de efeitos concretos que têm endereço certo e determinado. Doutor Hugo, por ser o fundamento do pedido, né, nesse caso da ação civil pública, quando se tem esse fundamento em uma inconstitucionalidade da lei,
podemos dizer que seria então até uma questão prejudicial ao próprio objeto, o primeiro juiz verificar se é inconstitucional ou não aquela lei que se está se questionando e depois decidir o objeto da ação? Exatamente. Veja, o seu exemplo é excelente. A inconstitucionalidade de uma lei pode ser motivo para o juiz julgar uma ação civil pública procedente ou julgar improcedente. Vamos supor, baseado numa lei inconstitucional, o Estado resolva fazer uma pulverização de um agrotóxico que é prejudicial à saúde humana. E o Ministério Público entra com uma ação civil pública para impedir aquela pulverização, alegando que a autorização legislativa para usar aquele produto foi obtida por meio de uma lei inconstitucional. Eu posso entrar com essa ação civil pública? Perfeitamente, posso entrar. Por quê? Porque eu vou usar na fundamentação do meu pedido a inconstitucionalidade de uma lei, mas o meu pedido é a tutela de um interesse transindividual do grupo, ou seja, a qualidade do ar que nós respiramos, a qualidade de vida, a segurança do produto, do agrotóxico que está sendo utilizado. Então eu posso usar, sim, a inconstitucionalidade de uma lei como fundamento da decisão. Nesse caso, doutor Hugo, até o senhor fez muito bem a distinção, ficou bem claro, eu acredito, para os nossos ouvintes que acompanham aqui a nossa explicação sobre a ação civil pública e a ação direta de inconstitucionalidade. Eu gostaria de saber porque a ação civil pública, a extensão dos efeitos dela é um pouco diferente, digamos, até pelo que consta do próprio artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública. Como é que fica isso? Porque no controle concentrado nós temos e acompanhamos aqui no Supremo Tribunal Federal decisões que têm efeitos erga omnes, né, para todos. Exatamente. Como é que fica isso na ação civil pública, esse efeito da ação civil Pedro, pública? Esse também é um ponto de semelhança entre a ação civil pública e a ação de inconstitucionalidade. Na ação de inconstitucionalidade, a decisão do tribunal, ela é erga omnes. Erga omnes é uma expressão em latim que significa contra todos, ou seja, ela vale contra toda a população. Aquilo que o tribunal decidiu é uma coisa que obriga a toda a sociedade. Agora, na ação civil pública, nem sempre a decisão obriga a toda a sociedade. Em primeiro lugar, é preciso que a decisão seja proferida como procedência. A improcedência na ação civil pública não é erga omnes nunca. Agora, a procedência é contra todos, sim, mas ela beneficia um grupo, classe ou categoria de lesados, porque a ação civil pública ela se destina à tutela de interesses transindividuais, enquanto a ação de inconstitucionalidade se destina à tutela de interesse público abstrato e genérico. Então, há um ponto também de semelhança e de contato entre a ação civil pública e a ADIM quanto aos efeitos de imutabilidade daquilo que o Poder Judiciário vai decidir. Ou seja, ambas podem produzir efeitos que ultrapassam as partes formais do processo. São os chamados efeitos erga omnes, mas, assim mesmo, elas continuam sendo ações diferentes. Pois é, eu falava aqui para os nossos ouvintes, e só para se ter uma ideia do que eu comentei, né, do artigo 16, diz o seguinte: a sentença civil fará coisa julgada erga omnes, foi o que o doutor Hugo nos explicou, nos limites da competência territorial do órgão prolator. Como é que fica essa expressão, doutor Hugo? Porque dá a sensação de que essa decisão ela vai ter apenas esses efeitos nesses limites traçados aqui conforme consta da lei do artigo 16. Isso é verdadeiro ou não? Não, Pedro. Essa foi uma correção infeliz que a lei da ação civil pública sofreu em 1997. A redação originária do artigo 16 da lei da ação civil pública dizia que a sentença de procedência produzirá efeitos erga omnes em favor do grupo, classe ou categoria de lesados. Entretanto, por medida provisória, 1570, depois já transformada em lei, o governo tentou impedir que a sentença proferida em ação civil pública tivesse imutabilidade em todo o território nacional, e sim que ela deveria valer apenas nos limites da competência territorial
do órgão prolator. Ora, o legislador, na verdade, não foi o legislador ordinário, quem fez isso foi medida provisória, depois transformada em lei. Na verdade, esta alteração da lei foi muito infeliz porque ela confundiu a competência do órgão que vai julgar a ação com a imutabilidade daquilo que o Poder Judiciário vai decidir. A competência do juiz que vai decidir a ação civil pública é determinada pelo local do dano. Mas aquilo que o Poder Judiciário decide tem validade e imutabilidade em todo o território nacional como força da soberania do Estado. Eu vou dar um exemplo para o ouvinte entender e vai ficar muito fácil com um exemplo. Imagine João e Maria, que são casados, eles queiram se divorciar. Eles precisam de um juiz competente. Esse juiz competente pode ser o do Rio de Janeiro, pode ser o de Manaus, dependendo de onde o casal more, resida. Então eu preciso de um juiz competente, mas aquilo que o juiz competente decidir é imutável em todo o território da jurisdição nacional. E não é imutável só no Rio de Janeiro, ou não é imutável só em Manaus. É a mesma coisa na ação civil pública. Aquilo que o Poder Judiciário decide é a vontade do Estado naquela questão concreta. Pouco importa se aquilo foi decidido na capital do Rio de Janeiro ou na capital do Amazonas. Então, esta restrição que o artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública introduziu no direito brasileiro, a doutrina entende como letra morta. Até porque, se fosse verdadeiro isso, então a sentença, por exemplo, do juiz só valeria na comarca dele. Então, um dano ambiental que pegasse o Brasil inteiro, nós teríamos que propor uma ação em cada comarca do país, com todo o risco de decisões contraditórias. Então, você imagine com um produto tóxico que esteja sendo comercializado no Brasil inteirinho. Então, eu teria que propor uma ação em cada comarca do país, correndo o risco não, a certeza, de que em algumas comarcas a ação ia ser julgada procedente, outras improcedente, ia ficar um caos completo. Para que adianta ter uma ação civil pública, então, se ela só vale nos limites da competência do juiz que deu a sentença? Agora, doutor Hugo, até em relação a este ponto, eu gostaria de saber porque as ações que são ajuizadas aqui no Supremo Tribunal Federal, e a gente citou como exemplo a ação direta de inconstitucionalidade, a gente falou desse efeito erga omnes contra todos. Sim. Agora, como é que fica isso? Porque, geralmente, na ação civil pública, esse controle de constitucionalidade é feito de forma difusa. Esse efeito sendo estendido para todo o país, não se poderia, de certa forma, tendo o mesmo efeito de uma ação direta de inconstitucionalidade, ou seja, um efeito no controle difuso, sendo o mesmo efeito de um controle concentrado? Não pode ter, Pedro, pelo seguinte, a jurisprudência deixou bem claro que nós não podemos usar uma ação civil pública para substituir uma ADIM. Não pode. Por vários motivos. O primeiro motivo seria a usurpação de competência dos tribunais. A ação civil pública é originariamente proposta perante juiz singular. E todas as ações de inconstitucionalidade, sejam declaratórias de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, elas necessariamente têm que ser propostas diretamente em tribunal. E só o tribunal, pela sua maioria absoluta, pode decretar a inconstitucionalidade de uma lei. Então, se eu admitisse que uma ação civil pública pudesse decretar a inconstitucionalidade de uma lei, ou mesmo que ela não dissesse decreto a inconstitucionalidade, mas se ela suprimisse os efeitos atuais e futuros de uma lei, nós estaríamos dando a um juiz singular o mesmo poder que a Constituição só deu ao Supremo Tribunal Federal. Então você imagine o juiz de uma comarca do interior do país, e na comarca dele ele poderia, dentro de uma ação civil pública, dizer que uma lei federal não vale naquela comarca dele. E ele não pode fazer isto, porque se ele pudesse fazer isto, ele estaria decidindo erga omnes contra todos, aquilo que só o Supremo Tribunal Federal pode decidir erga omnes. Então, quando o artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública diz que a
a sentença proferida pelo juiz tem efeitos erga omnes, sim, ela tem efeitos erga omnes, desde que o objeto desta ação civil pública seja a tutela de um interesse transindividual, um interesse de grupo. Não pode ser objeto de uma ação civil pública, em hipótese alguma, a declaração de inconstitucionalidade de uma lei em tese, mesmo que o autor, na ação civil pública, queira disfarçar o pedido e diga, não, eu não estou pedindo a declaração de inconstitucionalidade, eu estou apenas pedindo a supressão dos efeitos atuais e futuros de uma lei. Aí eu respondo, bem, se você está pedindo a supressão de todos os efeitos atuais e futuros de uma lei, você está querendo a mesma coisa que é o objeto de uma ADIM. Porque o objeto de uma ADIM consiste na supressão dos efeitos erga omnes de uma lei em todo o território nacional. Se eu quiser suprimir a eficácia de uma lei em todo o território nacional, eu preciso de uma ADIM e não de uma ação civil pública. Ou seja, nesse caso, como a gente falou, o senhor explicou muito bem, doutor Hugo, servindo como fundamento de um pedido, ou seja, o juiz ele pode até apreciar a constitucionalidade ou não da lei, mas o objeto é um interesse transindividual, é esse que vai se estender para todo o país. Exatamente. Tanto na ADIM quanto na ação civil pública, o juiz pode usar e deve usar, se for o caso, a inconstitucionalidade da lei para decidir o pedido. Mas, na ADIM, o objeto da ação direta de inconstitucionalidade consiste na supressão da eficácia da lei em todo o território nacional. A supressão da eficácia de lei material, de lei verdadeira e própria. Já na ação civil pública, o objeto dela consiste na tutela de um interesse transindividual, ainda que para toda a sociedade. E eu posso usar, sim, a inconstitucionalidade de uma lei para chegar a decisão final de atendimento ou não do pedido do autor. Mas eu não posso usar uma ação civil pública para suprimir os efeitos erga omnes de uma lei verdadeira e própria para o presente e para o futuro. Se eu pudesse fazer isto por meio de uma ação civil pública, eu estaria usurpando a competência do Supremo Tribunal Federal e entregando-a na mão de um juiz singular. Isso não pode. Nós queremos agradecer, como sempre, o Dr. Hugo Nigro Mazzilli, jurista, parecerista, grande professor de Direito, foi membro do Ministério Público do Estado de São Paulo, procurador de Justiça. Dr. Hugo, como sempre, só tenho a agradecer a gentileza em participar ao vivo aqui com a gente na Rádio Justiça e essa verdadeira aula aqui oferecida aos nossos ouvintes. Muito obrigado, Pedro. É um assunto técnico, um assunto difícil, exige bastante cuidado e atenção, mas é importante que a gente distinga essas ações porque elas realmente têm pontos de contato, mas elas não se confundem. Com certeza. E muito obrigado mais uma vez, doutor Hugo, pela gentileza em participar com a gente. Muito obrigado, um abraço a todos e especialmente a você, Pedro Beltrão.